Então o dia de hoje mostrou várias oportunidades de novo com base só em análise gráfica. Quando você está operando no mercado, existem poucas coisas que realmente geram resultados. Primeiro, é você entender de leitura de mercado, leitura de candle e leitura de análise gráfica. E segundo, é você realmente ter a coragem de apertar o botão quando você vê que o sinal confirmar. Muitas vezes o trader vê o sinal certo, mas acaba excitando um pouquinho, acaba ficando aquela insegurança se deve entrar ou não deve entrar, e a entrada acaba passando e ele entra atrasado e acaba que o stop fica mais caro. Então é muito importante você analisar e depois que analisou, definir o seu stop, definir o seu alvo, você entra na operação, porque se você excitar e não entrar logo, ela vai passar e cada vez que passar é mais pontos que vai ficar mais caro para o seu stop. Então hoje na abertura do mercado a gente já abriu um gap de alta, então a gente já sabia, teoricamente, força compradora, o mercado no dia anterior fechou aqui embaixo, gap de alta, confirmação de força compradora, porém depois disso topo triplo direto aqui em cima nesse gráfico. Então é muito importante também você analisar esses pontos do gráfico onde a gente não consegue ter uma continuidade da proposta inicial, que seria, no caso, o movimento de alta, certo? Quando a gente abre um gap de alta, a gente já sabe que a ponta compradora está tentando mostrar força logo na abertura do mercado e fazer esse preço subir. Né? Se a gente tivesse um noticiário logo na abertura do mercado, todo mundo já estaria falando no jornal que a bolsa de valores está em alta, mas na verdade a gente recém abriu o mercado e a gente só tem uma teoricamente força compradora aqui. A gente precisa de confirmação para saber se esse movimento realmente vai se confirmar de alta. Quando a gente forma topo triplo aqui em cima, a gente já sabe que o lado comprador não está tão forte assim, caso contrário, eles já teriam colocado topos mais altos. Essa é a base de qualquer movimento, qualquer tendência, certo? Topos mais altos e fundos mais altos. A gente está colocando algum topo mais alto aqui? Não, uma barreira encontrada aqui em cima no gráfico. Então a gente já sabe, bom, a ponta compradora não está com tanta força. A partir daí que eu vou analisar reversão de preço para eu poder pegar pelo menos uma tentativa de fechamento desse gap aqui embaixo. Quando a gente tem esse nível aqui, que seria no caso o rompimento dos últimos dois fundos da ponta compradora, quando a gente sobe no gap de alta, a gente desce, deixa um fundo, depois a gente tenta de novo, desce, deixa o segundo fundo e faz aqui então um topo triplo. Quando a gente rompe esse fundo no candle de força, a gente já sabe qual que é o objetivo deles, de quem está vendendo aqui em cima. Obviamente que é fechar o gap, né? Isso é a coisa mais básica do mundo, que a ponta vendedora vai sempre tentar fechar o gap em um gap de alta. Assim como a ponta compradora vai sempre tentar fechar o gap em um gap de queda. Né? Então isso é normal. Quando eles fecham aqui com força, rompendo esse nível, o fechamento do gap lá embaixo é o primeiro objetivo deles. E aí você já poderia ter entrado. Né? Você poderia ter entrado colocando o seu stop logo acima do seu ponto de entrada, com o alvo um pouco acima do fechamento do gap. Não vai colocar cravado lá em cima, porque também, né, a gente nunca sabe se vai chegar exatamente lá. Aqui com certeza foi, porém a gente não tem como adivinhar que o mercado ia continuar nesse rally de queda. A gente colocaria só um pouco acima daquele ponto lá que seria o fechamento oficial do gap. A partir daí você pode ir com tudo, caso você não tenha pego essa primeira oportunidade aqui de venda do dia. Obviamente que você sempre vai poder surfar o movimento com os 4 passos da continuidade, que foi o que eu mostrei no episódio anterior daqui da série analista. Como funciona então a base dos 4 passos de continuidade? A gente vai estar procurando por uma configuração muito básica em movimentos. Se a gente está descendo, a nossa configuração vai ser essa. Essa daqui vai ser a nossa configuração. Só que esse candle aqui vai ser um candle de força que vai estar rompendo esse pivô. Então a gente vai estar descendo, vai vir para o pullback. Quando a gente for esperar esse rompimento aqui desse pivô anterior ao pullback, a gente precisa que seja com um candle de força para que a gente possa continuar o movimento. Então basicamente a gente vai estar surfando todos os movimentos que tenham esse candle de força aqui, rompendo o pivô anterior. Muito simples e muito básico. Isso aqui é análise técnica das mais básicas possíveis para que você possa gerar mais resultados no day trade. Então vamos começar. Topo lá em cima, fundo aqui embaixo, certo? A gente tem um mini pullback. Presta atenção nesse mini pullback que a gente tem aqui, um mini, só pela leitura de candle você consegue identificar isso. Né? Muitas pessoas elas ficam esperando um pullback lá nos 50% para depois continuar o movimento, mas pela leitura de candle você pode identificar pullbacks bem antes disso. Então aqui quando a gente coloca esse topo lá em cima, fundo aqui embaixo, a gente começa a consolidar um pouquinho, isso daqui é o nosso pullback para o nosso segundo topo. E aqui seria o nosso rompimento desse fundo aqui com o candle de força, percebe o candle de força ali? Então, beleza, a partir daí a gente rompe o fundo com o candle de força, sua segunda oportunidade de entrada para o objetivo
no fechamento do gap, um scalper rápido com um stop logo acima. Depois disso, várias vezes acontece para você sempre. Seu objetivo é sempre ir junto com esse movimento que o mercado vai se desenvolvendo. Então aqui a gente desce de novo, aqui a gente marca o nosso topo, aqui a gente marca o nosso fundo, a gente sobe para o pullback. Topo mais baixo, certo? Usando a configuração dos 4 passos da continuidade, ou seja, de queda nesse caso aqui. Então vai ser topo lá em cima, topo mais baixo e esse fundo sendo rompido no candle de força. Então aqui topo lá em cima, fundo aqui embaixo, topo mais baixo e o candle de força rompendo aqui o fundo para você fazer continuidade do movimento de baixa no stop gain. Muitas vezes você de repente não vai ter um alvo definido na sua entrada com base em continuidade de movimento. Você vai ter simplesmente seu stop que vai logo acima. Porém você pode fazer stop gain. No caso você vai, a partir do momento que você começar a ficar mais positivo na operação e com base também na análise, você vai pegando seu stop que estava lá em cima e vai arrastando também para proteger a sua operação e deixar ela mais, no caso, diminuir o risco total da sua operação, né? Então esse é o objetivo principal com base nos 4 passos da continuidade. Nesse caso aqui de queda, porque na abertura do mercado já teve topo triplo, fraqueza de continuidade de alta da ponta compradora e rompimento dos fundos anteriores, quebrando a estrutura do mercado e tentando fechar o gap do dia anterior. Então a gente também tem aqui mais um topo, fundo, topo mais baixo e fundo sendo rompido no candle de força. Mesma coisa, aqui é sempre a mesma coisa. De preferência com candle de força, porque rompimento de pivô sempre vai acontecer, certo? É o que eu falei na aula anterior. Se a gente está descendo em movimento de baixa, todos os pivôs vão ter que ser rompidos, certo? Então, em todos os movimentos vai ocorrer 4 passos da continuidade. A diferença vai ser o candle de força, porque se ocorrer, por exemplo, um rompimento num candle que deixou mais um pavio do que um rompimento exato, por exemplo, deixa eu marcar aqui para ficar mais fácil para você ver. Digamos que a gente rompeu, depois voltou lá em cima e deixou um super paviozão. Isso aqui não vai ser um candle de força, mesmo que tenha rompido o pivô anterior, certo? Então, é muito importante que seja pelo candle de força o rompimento para que você possa ter mais confiança na sua análise e possa continuar realmente indo em direção ao seu objetivo. Depois a gente começa aqui embaixo, a gente dá uma consolidada e começa a mostrar força compradora para o outro lado. Aí você pensa, bom, será que é 4 passos de reversão aqui? A gente tem sempre que analisar, quando a gente for pensar em 4 passos de reversão, que é a base real dos 4 passos, quando eu criei o e-book e disponibilizei grátis para vocês baixarem, a base dos 4 passos é reversão de tendência. E essa daqui, essa forma que eu estou mostrando de continuidade de tendência, é muito mais fácil de você capitalizar durante o dia no day trade. Agora, várias vezes a reversão da tendência vai acontecer com base nos 4 passos também, que foi esse caso aqui embaixo, certo? A gente teve o fundo, subiu topo, desceu fundo mais alto e a partir daí aquele topo foi rompido no candle de força. Porém, a gente não teria como ter entrado nesse primeiro 4 passos aqui de reversão de tendência. Por quê? Se você já conhece a estratégia de 4 passos, você sabe que o seu stop estaria aqui embaixo e o seu alvo vai sempre nos primeiros topos. Então, olha onde é que estão os topos. A gente teria um topo aqui, a gente teria um topo aqui, depois a gente teria outro topo ali. Ou seja, um risco-retorno desfavorável para a nossa operação, porque a gente entrou aqui e já estamos quase em cima de onde teria que ser o nosso alvo, né? Então é muito importante isso também quando você for filtrar suas operações. Você não quer entrar em qualquer trade, você quer entrar em um trade que traga um retorno maior do que o seu stop, porque o seu stop é a primeira coisa que você sabe de cara, já logo no início aonde que vai ser logo abaixo do pivô ou do seu candle de força. Porém, o seu alvo vai ser nos topos mais próximos ou nos fundos mais próximos, caso você tenha vendido. E se a gente está muito perto já do primeiro alvo, não vale a pena entrar, porque o ganho vai ser, no caso, menor do que o possível gain. Porém, depois, o que acontece? Análise gráfica, muito básico isso daqui. Análise gráfica é uma das formas mais práticas de você, pelo menos, entender um pouquinho mais de mercado para depois começar a desenvolver estratégias mais avançadas e de nível intermediário para que você possa realmente escalar as suas operações e ganhar muito mais dinheiro. Então, aqui, o que rolou aqui? Triângulo ascendente para uma operação de compra após o rompimento. Muito simples, galera. Sinceramente, aqui a gente percebe rompimento com candle de força. Você vai perceber que muitas vezes quando eu estiver falando em rompimento, a gente vai estar sempre procurando por rompimentos que ocorrem junto com o candle de força. A gente não quer entrar naquele rompimento fraquinho, sabe aquele rompimento que aparece tipo isso daqui. Esse rompimento aqui a gente não quer entrar porque é um rompimento só com um pavio, né? A gente quer um rompimento bom que realmente mostre que tem uma decisão sendo tomada aqui que é de alta. Então a partir disso a gente vai esperar o quê?
4 passos para alta, que a gente já poderia ter entrado já nesse candle de força logo aqui de cima. Então a gente tem aqui fundo, fundo mais alto e o topo sendo rompido exatamente no candle de força, para aí sim a gente continuar o movimento de alta em busca dos topos anteriores. Porém, será que aqui também dava para ter entrado nesse primeiro aqui? O grande problema é que, olha só, o problema é que é exatamente aqui onde estaria ocorrendo essa configuração dos 4 passos. Olha onde que a gente está correndo. Exatamente aqui teria, no caso, mais 4 passos, certo? Aqui fundo, fundo mais alto e o topo sendo rompido no candle de força para continuidade de alta. Porém, olha onde que está acontecendo essa exata configuração. Se a gente voltar para trás, tá vendo aqui? Exatamente onde está acontecendo, né? Vamos voltar para trás. Olha lá. Exatamente aonde era o gap anterior que foi fechado. Então a gente sabe que normalmente quando a gente tem um gap de alta, digamos que o mercado fechou aqui, a gente abre lá em cima, depois desce e fecha o gap. Normalmente quando a gente volta naquele mesmo nível do gap, aquilo ali tende a servir como resistência. Então, se você tivesse entrado exatamente aqui, você poderia estar entrando exatamente na resistência do gráfico. Porém, é exatamente o que aconteceu. A gente desce um pouco para depois escalar novamente o mercado para poder fazer um fundo duplo com um novo 4 passos, dessa vez com mais força, e depois rompendo e voltando e segurando. Então é sempre importante também, após rompimentos, após confirmações e segundas tentativas do mercado de formar um novo movimento, por exemplo, a gente estava descendo antes e agora a gente está subindo. Nunca confie logo nas primeiras tentativas de começar a subir. Sempre aguarde a confirmação. Como é que vai ser essa confirmação? Confirmando com força, confirmando após pullbacks, a gente desce de novo, fazemos mais um fundo duplo aqui, formou fundo duplo aqui, formou fundo duplo aqui, e a força compradora continua ali. Então é muito importante você continuar com essa força ao seu favor. Lembrando, você não é um único trader no mercado, então você não pode ser irresponsável a ponto de achar que a sua decisão ou a sua análise é a que vai estar certa. Se a gente está vendo que tem muita força compradora, isso significa que a maioria dos outros traders, a grande massa, está comprando aqui. E, por favor, não seja o único cara a querer vender. Então sempre vá junto com a força para que você tenha mais vantagem nas suas operações e você possa realmente maximizar suas chances de acerto. Então a partir daí, depois que a gente começou a subir, o que a gente vai fazer? Depois que o movimento já definiu força e a gente já está realmente em um movimento de alta acima do nosso nível de resistência, que era o fechamento do gap, já voltou no pullback, mostrou força inicial, voltou no pullback de novo, mostrou continuidade de força, o que você vai fazer? 4 passos, continuidade de alta. Aonde que está o nosso nível de 4 passos? Fundo, topo, certo? A gente começa a subir aqui, a gente desce um pouquinho, perceba que a gente desce um pouquinho. Então, fundo mais alto e esse topo sendo rompido nos candles de força. Stop logo abaixo, stop gain para a continuidade do movimento. Depois de novo, deixa eu limpar aqui, ficar mais fácil. Fundo, perceba que a gente subiu, a gente desceu, então a gente tem um fundo aqui. Depois a gente sobe de novo, topo lá em cima, fundo mais alto e esse topo aqui sendo rompido e fechamento fora desse topo para mais uma continuidade de alta. Então, como eu falei, em movimento de alta ou de baixa no mercado vai acontecer várias vezes mesmo, e você está aqui simplesmente para capitalizar essas operações. Você não precisa necessariamente ficar operando o dia inteiro, mas várias vezes durante o dia vai aparecer diversas oportunidades para você operar e capitalizar. A diferença é que algumas delas não vão ser tão boas quanto outras. Então o seu trabalho como trader é simplesmente filtrar as melhores operações possíveis para o seu investimento. Você não está aqui para investir em qualquer operação ruim. Qualquer coisa que aparece na sua frente, você vai lá e faz o trade. Não, você tem sempre que filtrar as operações. Depois o que acontece? LTB, começa a aparecer uma linha de tendência de baixa e você vai fazer o quê? Vamos usar 4 passos. A gente está formando uma nova resistência aqui em cima e o mercado está começando a mostrar um declínio aqui, mostrando uma LTB, certo? Linha de tendência de baixa, super simples, normal, e acredito que você já deve ter ouvido falar sobre isso. O que a gente vai fazer? 4 passos. Para quê? Para pegar esse movimento de alta, movimento de baixa que está se formando. A gente está vendo uma resistência aqui, a gente está vendo uma LTB. A gente vai fazer o que então? Topo lá em cima, fundo aqui embaixo, topo mais baixo e o rompimento do topo no candle de força. Depois de novo, topo aqui em cima, fundo aqui embaixo, topo mais baixo, certo? 4 passos e o rompimento do fundo no candle de força para mais um movimentinho. Depois fundo duplo, de novo fundo duplo e a gente tem o fundo aqui embaixo,
fundo mais alto e esse topo aqui sendo rompido no candle de força para romper a LTB e continuar em direção aos próximos topos. Sempre quando você vender uma operação, o seu objetivo vai estar nos fundos. Quando você comprar em uma operação, o seu objetivo vai estar nos topos. Isso é muito importante, isso aqui é realmente o básico do básico. E eu sei que muitas pessoas, apesar de eu estar mostrando aqui coisas básicas, muitas pessoas não entendem isso que eu estou falando. Então é muito importante você estudar essas coisas para que as suas operações do mercado, tanto no day trade ou no swing trade, 4 passos para swing trade é muito bom também, para que você possa ter mais chances de sucesso. Você não pode vir aqui achar que você vai inventar moda ou tentar a sorte, porque isso aqui não é cassino. Se você quer apostar, você pode ir para Las Vegas, porque lá é o lugar de apostador. Aqui o mercado é para gente séria, para pessoas que tenham responsabilidade e queiram realmente ganhar dinheiro. Então por isso que eu estou criando essa série de análises para vocês verem como é que um trader profissional realiza análise do mercado. É muito importante você pegar esses movimentos para que você possa ir sempre a favor deles, pegar logo o início, né? Na aula anterior eu tinha mostrado a abertura do dia anterior e tinha acontecido exatamente a mesma coisa. A gente começou a subir, deu um rally e depois lá em cima parou completamente o movimento, consolidou e formou um triângulo para o rompimento do triângulo ser no candle de força. A mesma coisa, subiu, depois começou a descer porque consolidou e formou triângulo. Aqui novamente a mesma coisa, a gente abriu um gap de alta, subiu e formou o quê? Subiu e formou topo triplo. Abriu um gap de alta, subiu e formou topo triplo e rompeu o topo triplo no candle de força. Se você olhar a aula anterior, aqui do episódio 1, aqui da série analista, você vai ver exatamente a mesma coisa. O mercado está sempre se repetindo e você está aqui simplesmente para identificar essas repetições e padrões do mercado, para poder lucrar com isso. Então espero que você tenha gostado dessa aula. Se você quer avançar mais ainda nos seus estudos, que é essencial, isso que é básico, tá? Isso que é muito básico. Se você quer realmente elevar o seu nível de conhecimento para estratégias e métodos realmente mais profissionais e que gera muito mais porcentagem de acerto nas suas operações, eu convido você a dar uma olhada e começar o Workshop para Traders 2.0, que ainda está na promoção e vale muito a pena começar. Confere aqui o que você vai aprender no workshop. Olha só, estratégias para scalper, as mais lucrativas que existem, né? O curso completo para você operar scalper como um verdadeiro profissional. São dezenas de exemplos práticos para você aplicar, técnicas detalhadas para gerar lucros no mercado, módulos completos com passos a passos detalhados para você entender tudo que é ensinado, todas as estratégias e técnicas, e além disso você também recebe bônus para complementar ainda mais o seu conhecimento e a sua forma de aplicar e ter resultados no mercado. Você vai receber de bônus o e-book Pro Trader, que vem completo com 200 páginas para você usufruir todo o conhecimento de candles, gerenciamento, trades e formas de maximizar os seus ganhos. Além disso, você também vai receber como bônus a plataforma do treinamento, que é onde você vai ter acesso a todo o treinamento, você vai ter acesso à área de membros, ao login, para que você possa entrar e ter acesso ao material de uma forma e um ambiente confortável para maximizar ainda mais a captação de tudo que eu estou ensinando, e a forma que você aprende, o ambiente que você aprende é extremamente importante. E a plataforma foi criada justamente para dar mais conforto para você na hora de aprender e colocar em prática tudo que eu ensino no Workshop para Traders 2.0. No módulo 1 do Workshop você vai aprender leitura de candle e sinais de entrada. A gente já abre o workshop, né, já abre o curso falando do mais importante, que é a leitura de candle detalhada e sinais de entrada para você identificar o seu ponto de entrada da forma mais rápida, lucrativa e eficiente possível. No módulo 2 você vai ver estratégias para operações scalper, onde eu vou mostrar para você do início ao fim como que você pode operar scalper da forma mais lucrativa possível. No módulo 3 você vai ver identificação de entradas fáceis e lucrativas. Então o módulo 1, 2 e 3 se complementam e cada um vai aprofundando ainda mais o seu ponto de entrada com base em scalper, o seu ponto de entrada com base em leitura de candle, para que você possa realmente estar operando usando técnicas que geram resultados e que são eficientes para o seu desempenho como trader. O módulo 4 a gente vai aprender a gerenciar a sua operação, né? O gerenciamento de trade campeão é extremamente importante para que você possa saber exatamente como limitar, minimizar o seu risco e maximizar a sua chance de acerto e, obviamente, o seu resultado, o seu ganho, o seu lucro daquela operação. E no módulo 5 você vai ver como identificar pullbacks e reversões da forma certa, para que você sempre possa operar junto com o mercado e tendo já vantagem antes mesmo de abrir a sua operação.
Então o Workshop para Traders 2.0 vai mostrar tudo isso para você e muito mais. Você também vai receber os bônus do Pro Trader e da plataforma. É completo e você merece ter um conhecimento que realmente ajude você a conquistar os seus objetivos e os seus resultados. Então garante agora a sua vaga, ele está apenas 647, eu estou dando um super desconto de R$350, né? O valor original do workshop é 997, agora você pode adquirir por 647, está mais fácil para você adquirir e você também pode fazer parcelado em 12 vezes de R$ 64,96, né? Isso fica super fácil para você adquirir agora já e começar a ter resultado como trader. Se você quiser fazer por TED, DOC ou transferência, me envie um e-mail para portstrader@gmail.com para que eu possa passar os dados para que a gente possa começar o workshop o mais rápido possível. Então clica aqui abaixo e comece agora, porque realmente vale a pena e você pode muito aumentar os seus resultados. Vejo você lá dentro da área de membros do Workshop para Traders 2.0 e vamos que vamos para ter gains no mercado.